Hoje é dia 14 de março de 2022 e este é o episódio 186 do podcast do Ponto Vertical. O show sobre o Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Constantino, comigo tenho o Arquimedes. Olá, Arquimedes. Olá, Diogo, como estás? Estou bem. E tenho o Miguel. Olá, Miguel. Quer dizer, ele é o Arquimedes, eu sou o Miguel. Está bem, pronto, eu sou o Miguel. Pronto. Mas ambos têm só um nome. O Diogo está só a ler nas entrelinhas, é nas linhas. Exatamente, vocês é que escolheram como é que se chamavam. Estou aqui ansioso para ver se ele também vai cumprimentar o stream. Vou. Olá, stream. Tudo bem? Pronto, e o stream está cumprimentado. Não, mas podemos cumprimentar os nossos patronos que estejam a assistir. Olá, patronos. Olá, patronos. Quem não sabe, os patronos assistem às gravações do podcast. Coitados. E os outros têm aqui uma versão editada pelo nosso senhor podcast. Diogo, dito assim, não podes dizer assim, senão parece que tu tratas melhor quem não é patrono do que é patrono. Tipo, os que não são patronos levam a versão editada. Mas não, os outros têm extra. Os outros têm conteúdo extra. Conteúdo. Então tens de dizer dessa maneira, senão quem ouve diz, uns levam com a cena em bruto e os outros já levam a cena polida, maquilhada e tal. Mas ter a cena em bruto é que é o extra aqui, e isto é óbvio. Sendo que os nossos patronos são muito inteligentes. Nós queremos esclarecer aos ouvintes que a parte em bruto é do Tiago. Ok, adiante. Quem é que convidou este gajo? Arquimedes, como é que foi a tua semana? Conta-nos. A semana foi ótima. Não tanto para este podcast, mas de resto foi uma semana bastante intensa, bastante ocupada. Tenho a destacar, para não ficar e para... Como é que é? Tenho direito a 5 minutos para o meu romance, não é? Aqui para nós os três que lemos as mesmas coisas. Não, tive a ouvir podcasts da concorrência, que é uma coisa que eu faço com muita frequência, e fiquei com muita vontade eu cada vez me apetece menos experimentar coisas, mas fiquei com muita vontade de experimentar uma coisa que eu ouvi num podcast, que aquilo é injustamente comparado com um substituto do Spotify, e um bocado aqui a pegar com o assunto que nós falámos na semana passada, sendo que não é de todo um substituto do Spotify, porque tu precisas de obter as músicas para alimentar a plataforma, mas basicamente o que a intenção é: tens um media player que a única coisa que faz é áudios, mas que o faz, pelos vistos, de uma forma muito, muito eficaz, por baixo do pano, e por cima do pano, o front-end daquilo é também bastante agradável. Portanto, estou a falar de uma coisa que se chama Navidrome, não sei se algum de vocês já ouviu falar, mas que na prática imaginas um Kodi, mas que só é perfeito para música, portanto, e que agrupa as coisas por álbuns, por artistas, por álbuns, por anos, dá para qualificar as músicas se quiseres, portanto, até aqui tudo bem. Agora a questão é, e é uma coisa que de facto me preocupa, por isso é que eu acho que vou dar uma oportunidade aqui ao Navidrome. O problema é que eu ainda sou do tempo em que juntava uns trocos para comprar um CD das bandas que gostava e das bandas que consumia, e tenho ainda bastantes CDs. Felizmente, o que também revela um pouco da minha idade, mas hoje, e eu sou utilizador do Spotify, já falei aqui disso várias vezes, sou utilizador pagador do Spotify também. Eu sei que eles pagam miseravelmente aos artistas, mas ainda assim pagam alguma coisa. Agora, aliás, eles nem sequer pagam aos artistas, eles pagam aos intermediários que pagam aos artistas. Depende, se o artista se inscrever diretamente, é o artista. Isso é como tudo. Isso é como vender CDs, ou seja, é como as editoras que vendem os discos dos artistas. Depois o contrato que cada artista faz, isso é com o artista, mas pronto. Mas na prática é entregue algum dinheiro à parte artística, à organização, à banda, ou músico, ou... Se falares, por exemplo, com o Alex foi ele que carregou as músicas, portanto é ele que vai certamente, não será ele sozinho porque ele tem uma banda, mas será dessa forma. Agora, isto para dizer que aquilo que me preocupa nessa condição é, a partir do dia em que eu deixar de pagar a minha subscrição, eu olho à volta e não tenho rigorosamente nada, não tenho a minha música, eu quero ouvir a minha música e não consigo ouvir a minha música. E isso é uma coisa que me preocupa. Por outro lado, nos tempos que correm, se eu instalar um Navidrome, onde é que eu vou comprar músicas para colocar dentro da minha pasta de músicas do meu Navidrome? Porque eu acho que CDs se vendem cada vez menos. Se é que ainda se vendem CDs, eu já estou fora do circuito há muito tempo. Ainda vendem bastante. Bastante. Se calhar na Europa não tanto,
mas em outros mercados vende-se. Mas eu não vou aos Estados Unidos para ir comprar um CD do Zena para 2000. Não, na Zena para 2000 não é o que eles oferecem, mas Europa, Estados Unidos, mas quer dizer, ainda se vendem, tens é que procurar, não é? Mas então vendem-se bastante ou ainda se vende e eu tenho que procurar? É que são coisas diferentes, lá está, era aí que eu queria chegar. Não, a dificuldade que é obteres música. Estás a falar, uma coisa é quantidade, outra coisa é a facilidade de adquirir, são duas coisas diferentes, de facto. E ainda se vende bastante quantidade. Há na Europa, nos Estados Unidos e no Japão mais dificuldade do que havia há uns anos de comprar, mas ainda há lojas que vendem, há lojas, há Fnacs, há Vortens, essas lojas ainda vendem. A Vorten já não vende, mas a Fnac acho que ainda vende. Não me conseguiste convencer, Diogo. Eu continuo a achar que é difícil conseguir alimentar uma biblioteca minimamente saudável de música. Aí já a definição de saudável, claro que sim, mas pronto, ou seja, diversificada, tu poderes ir da mesma forma como eu. Uma das coisas que me atrai no Spotify é se eu quiser mostrar-te a ti, Diogo, uma música, eu abro o Spotify, pesquiso o artista ou pesquiso a música, desde que eu saiba o nome da música ou do artista, e facilmente te mostro essa música. Poucas são as músicas que eu tentei procurar no Spotify e não as encontrei. Agora, se eu quiser replicar as músicas, nem que sejam todas, eu não preciso de todas, mas aquelas que eu ouço mais, se eu quiser replicá-las dentro da minha própria infraestrutura, eu sinto que me vou ver aflito para conseguir replicá-la. Não estou a falar do dinheiro que eu vou gastar em discos, mas estou a falar mesmo de obter e de conseguir esses discos. Das bandas internacionais, provavelmente. Sim, claro, mas agora diz. E de como queres popular. Isso vai depender exatamente dos teus gostos e da diversidade da música que tu queres ter. Exatamente. Isso, aí alguns terão alguma facilidade e outros terão muita dificuldade. Eu quero acreditar que se eu quiser comprar um CD dos Iron Maiden ou do System of a Down, eu vou conseguir comprá-lo com alguma facilidade recorrendo a uma qualquer loja online que os venda. Se eu quiser comprar um CD dos Virgem Suta ou do Miguel Araújo, eu acho que dificilmente nos Estados Unidos eu vou conseguir uma loja dos Estados Unidos ou na China, como tu falaste, onde se vendem muitos ainda. Sim, vai ser complicado eu arranjar. Mas aí, mesmo antigamente era difícil. Pronto, mas antigamente eu comprava facilmente discos em Portugal de bandas nacionais ou estrangeiras. Era quando se vendiam discos. Sim, quando havia lojas de discos. Mas não compravas facilmente música portuguesa nos outros países. Mas eu não quero as outras, porque eu estou a tentar explicar, Diogo, não compliques a história. Mas deste o exemplo da China e dos Estados Unidos. Quando eu te disse que era difícil comprar discos, tu disseste que não era assim tão difícil, que se vendiam bastante, especialmente na China e nos Estados Unidos. Eu estou-te a dizer que hoje, onde se vendem muitos discos, não se vendem uma grande fatia de discos de um gajo que mora em Portugal e que consome música nacional. Estás a dizer outra coisa diferente do que eu estava a dizer. Mas claro que sim, exatamente. Eu queria acrescentar que recentemente visitei uma feira popular por ocasião da Feira de São Mateus e ainda vi muitas cassetes piratas. Portanto, amigos cassetes que gostam de piratas? E piratas. Portanto, amigos que gostam de coisas vintage como os CDs, já sabem, vão às feiras, está lá tudo. O CD não, mas o vinil vende muito, muito mesmo. Os jovens que estão a ouvir aqui, a geração dos vossos pais e quase avós, CDs era uma coisa antiga que se metia assim num leitor, faziam uns discozinhos. Vão pesquisar. O que isso é. Vão pesquisar, vão ao Compact Google. Disc. Compact Disc. Não precisa ser o Google, que os outros motores de busca também vos devem conseguir ajudar. Eu estou a falar para as gerações mais novas, eles não sabem nada, aquilo é tudo assim. Avança que o Diogo está a ficar irritado. Não, e tu? Não, estou a ouvir. Vês que está? Ouviste o tom? Ouviste? Avança, Miguel, e a tua semana? Rápido. A minha semana foi uma seca. Não fiz nada de jeito, estive a pesquisar efeitos de raios de gama no corpo humano. Só à cautela. E como é que eu poderia construir um bunker no meu quintal. Mas tenho apenas um pequeníssimo problema, é que eu não tenho quintal. Portanto... Trata disso. Se para a semana não estivermos aqui, já sabem o que é que me aconteceu. Para a semana não estivermos aqui, acho que ninguém se importa muito com isso. Pois. Cheira-me que se a gente não estiver aqui, pelas razões que tu estás a tentar... não está ninguém. Há preocupações maiores do que se cá estamos nós ou não.
Não, mas tu ainda has de ver uma pessoa, um gajo todo queimado no hospital assim, eu quero ouvir o podcast do Portugal. É quinta-feira e os gajos não publicaram. Os gajos estão a ficar desleixados. É mais ou menos assim. Mas olha, já compraste comprimidos de iodo e óleo Fula? Não, mas tenho ouvido dizer que de facto há aí uma corrida às farmácias e o pessoal está louco. É como o papel higiênico. Opa, a sério, não. Quero mudar de país. É um suplemento alimentar, a malta vai ficar melhor, porque diz que aquilo para a radioatividade não faz uns charutos que se vendem em Portugal. Mas que é um bom suplemento alimentar. Bebes betadine, vai dar ao mesmo. Também muito iodo. Não repitas isso, que a malta. Não, a malta que nos ouve é inteligente, não vai nessa. Mas... Não havia uns tipos que. Não havia uns tipos Diogo, não digas isso de quem nos ouve, pá! São pessoas sexys e inteligentes. Quem nos ouve é muito sexy e muito inteligente. Havia uma malta há pouco tempo que dizia que beber urina prevenia o Covid. Pessoal, já sabem, betadine e xixi. Mas não ouviu este podcast, essa malta da urina? Esperemos que não. Não creio. Ok. E além de fazer bunkers e pesquisares informações sobre como sobreviver a um holocausto nuclear, que fizeste mais? Não fiz mais nada, não tive tempo para mais nada. Pá. Coisas com esta intensidade não deixa espaço para muito mais, pois. E é isto. Pronto, olha. É isso que queres fazer na tua última semana de vida, Miguel? Trabalhar. Pá, que remédio tenho eu, pá? Sou classe trabalhadora, o que é que eu posso fazer? Escreve a carta, pá. É vai viver os teus últimos trabalhar dias até morrer. Diogo, põe lá isto mais para cima, pá, que isto está a começar E se calhar ainda recebi um telefonema. Ainda vai acabar o buraco mais fundo. E se calhar ainda recebi um telefonema a dizer assim, então você não aparece hoje? Então lá, vaporizado não é desculpa. Pronto. Se conseguisses receber, depois de ser vaporizado, se conseguisses receber um telefonema, era espetacular. Sabes, agora vou ter que chatear o Diogo um bocado, vou ter que roubar mais 2 minutos. Eu tive uma história dessas quando nasceu a minha primeira filha. E então, eu em sei lá, 12, 13, já não sei, às tantas contei-os, mas nos anos todos que estive a dar formação, conta-se por dedos das mãos as vezes que eu faltei. E uma das vezes que eu faltei, curiosamente, foi porque a minha filha decidiu nascer num dia de semana, portanto um parto não planeado, e decidiu nascer. E então eu fui chamado, lá está, havia gajos que faltavam a barda, mas eu que faltava pouco, lá naquele dia deve ter caído nas graças, então fui chamado, profissional liberal, fui chamado a minha superior hierárquica, que não existe, não é? Porque eu era recibo-verdista, portanto não tinha, mas fui chamado na mesma, a pedir-me explicações porque é que eu faltei naquela quarta-feira de manhã. E eu disse-lhe, olha, desculpe lá, mas é que a minha filha decidiu nascer e eu sou um gajo estúpido que decidiu assistir ao parto e acompanhar o processo. Lamento. Há coisas mais importantes para mim do que trabalhar. A senhora estava grávida, calou-se e mandou-me embora. Não há nada como usar as criancinhas para os nossos fins profissionais. Sim, criancinhas. Para efeitos legais já tenho 20 perdidos a conta já. De vez em quando me apetece faltar, já digo que nasceu mais um. Olha que excelente ideia. Por falar em criancinhas. Ninguém pessoal, questiona. Dão-te os parabéns e ainda te oferecem umas roupinhas e umas coisas. É fixe. Já mostramos o peluche do Ubiports no podcast. Não mostramos, pois não? Quem? O Diogo? Eu ainda não falei. Peço desculpa, já estraguei aqui a sequência. Pronto. A minha semana, olha, foi receber aqui o peluche do Ubiports, o Yami. Receber? Recebi, tenho uma muita gira para contar. Uma encomenda. Pronto, mostra lá que eu não vi. Já fez. Ainda não mostraste? Já mostrei. Mostra lá. E além disso, estive a receber feedback de várias pessoas que eu conheço e que estão a utilizar o Multipass e estão a gostar. Olha. E utilizam-me para propósitos específicos, por exemplo, para poder correr facilmente Docker dentro de máquinas como Mac OS X, e para terem workloads simplificados para tarefas específicas, em que o Ubuntu para eles é a VM onde essas workloads correm. Além disso, criei um perfil no archive.org. Não sei se algum de vocês tem perfil no archive.org. Tenho.
é fixe porque dá para manterem lá a lista de coisas que vocês submetem ao archive. Se não tiverem submeter de forma anónima, vocês podem ir lá depois procurar coisas que eu arquivei aquilo até e tudo, mas já não sei qual é que era o endereço daquilo, e então é uma forma fixe de ir lá procurar, porque há uma lista de coisas que vocês submeteram. E dá para enviar diretamente ficheiros também, ou seja, não só submeter. Sim. Portanto, não é só o site, sim, podes alojar lá ficheiros de vários tipos, multimédia, texto, muita coisa diferente. O archive.org não é só o Wayback Machine, são mais coisas. É mesmo um arquivo digital na internet. Tenho uma pergunta para te fazer, Diogo. Então pergunta. Aquilo é azul, mas sabes que aquilo não é o LinkedIn, meu? 1, 2, 3, 4, 5 títulos, meu, 6. Isto parece o teu currículo, meu. Não sei do que é que ele está a falar, mas eu pronto. Também estou completamente a leste. Então não devia dizer isto. Então olha, estou aqui, estava à espera de ver aqui o que é que tu já empurraste para aqui ou qualquer coisa, e o que eu leio é Ubuntu Member, Co-Administrator não sei quê, President não sei quê, President não sei quê, President não sei quê, Trust não sei quê, pois epá, eu estou com vontade de contratar, meu. Pronto, olha, já sabes, tens a minha morada e tudo. Tiago, escuta uma coisa. Como é que tu achas que o Diogo consegue comprar todos aqueles gadgets e aparelhos novos que vão saindo para o mercado? É porque se faz à vida. Pronto. Porque como é que ele faz o Big Bucks? É assim, man. É a promoção, é vender a cena. É assim, pessoal, estou aqui. Pessoal, contratam, mais nada. E depois ele pega naquele sweet money que ele vai fazendo e make it rain. Há quem aposta em Bitcoin, eu faço-me aos cargos em que dou dinheiro. Yeah. Mais nada. Já percebi que não és presidente de nada, não é, Miguel? Já fui e nunca mais. Juro-te. Mas olha, eu esqueci-me de dizer. Desculpa, Diogo, não te queria interromper. Além disso, fazer uma pergunta? Não, é manter uma bejarda daquilo que uma coisa que me aconteceu esta semana e que eu fartei-me de rir ao contrário. Mas vá, continua, Diogo. Pronto. Presidente. Além disso, descobri uns canais de YouTube novos dedicados ao Zero AD. O Zero AD é um jogo que simula uma sociedade e normalmente são sociedades já antigas, inspiradas em sociedades antigas, os lusitanos, os gregos, os romanos e por aí adiante. E o teu objetivo é um jogo estratégico, o teu objetivo é fazeres evoluir a tua sociedade e conquistares as outras. Também um tema que fica tão a propósito nos tempos que correm. Exatamente. Mas sabes, só uma notinha. Se o Putin se dedicasse a jogar Zero AD... Porquê é que foste logo falar de Putin? Eu não percebi a relação. Do Zero AD e conquistar outras sociedades. Ele tinha deixado a pessoal muito melhor porque ele dedicava-se ao jogo e ficava no jogo. Né? Se calhar usou o Zero AD para treinar. O jogo que estás a falar, Diogo, foi dos primeiros jogos que eu descobri no mundo do GNU Linux e que até experimentei jogar assim um par de vezes quando comecei a usar o Ubuntu pela primeira vez há muitos anos atrás. O jogo tem evoluído bastante, está muito giro, em termos de gráficos está melhor, em termos de mecânica de jogo está melhor, e eu noto isto porque eu jogo para isto 2 ou 3 vezes por ano e é o suficiente para ir notando a evolução do jogo. Mas agora descobri estes canais de YouTube em que há malta a jogar, há malta a explicar detalhes do jogo e a explicar como utilizar as personagens e todas essas coisas e como explorar que recursos em que momento, a falar de estratégias e tudo isso, e talvez agora consiga não perder o jogo muito rapidamente. Tenho 2 Estava perguntas. aqui a pensar, isso pode correr no Raspberry Pi? Não sei. Vou experimentar. Tem Java? Não. Então é capaz. Num 4. Mas faz as perguntas então, Tiago. Tenho uma pergunta que é, vocês que eu lembro-me de ter experimentado, pá, acho que abri aquilo uma vez, experimentei, olhei, fiz ali algumas relações com os jogos da altura, jogos de estratégia
que eu tinha mais experiência e que jogava, mas nunca, ou seja, quando encontrei o jogo já não me dedicava muito aos jogos, portanto brinquei um bocadinho, vi-me embora e não voltei. Não faço como tu, que lá vais de vez em quando. E a minha pergunta é, não sei se tens esta informação ou não, que é se existe a possibilidade de se jogar com amigos ou contra amigos, ou seja, Sim. jogar, que é uma coisa que faz muita... Há mesmo malta que se dedica a fazer isso, a jogar uns com os outros e a fazer competições e tudo isso. Tu estás a perguntar pelo modo multijogador, é isso? Ora, exatamente. O nome Online técnico. Também. Em linha. Existe modo multijogador e modo multijogador em linha. Agora, segunda pergunta. Mas sim, existe essa possibilidade, sim. Os canais que tu aqui escolheste para oferecer a quem nos ouve e a quem abre as notas do episódio são em inglês ou em português? São todos em inglês. Ok. Apesar disso, há um dos autores de um desses canais que fala português. Despede-se sempre em português. O que é Não curioso. não chega. Eu vou-te explicar as perguntas. As duas perguntas têm que ver com... E eu já falei aqui algumas vezes que a minha filha mais velha, aliás, as minhas filhas já jogam as duas Minecraft, é das poucas coisas que conseguem fazer em conjunto e sem se chatearem muito. E a mim já me deu para fazer um servidor para elas, para estarem ali um bocadinho descansadas também. Agora, a minha pergunta estas minhas perguntas vão no sentido de tentar preparar e apresentar-lhes o jogo, o Zero AD, que eu não sei se é um jogo demasiado complexo para crianças, mas de facto ser multijogador é fixe. Os vídeos estarem em inglês não é fixe, porque uma coisa que eu sinto que fez e que faz com que, especialmente a mais velha, que já quer fazer coisas diferentes, e ela passa tanto tempo a jogar Minecraft quanto a ver vídeos de malta que joga Minecraft e depois tenta replicar aquele jogo do empurra positivo, do empurra para a frente. Se existisse, despedir em português não chega, terá que ser um bocadinho mais do que isso, mas poderá ser um trabalho para mim, que é de tentar encontrar alguns canais de malta que jogue Zero AD em português e tentar perceber se aquilo é fixe ou não e se é kid-friendly ou não. Sim, não sei se já será para a idade delas. A mais velha, talvez daqui a poucos anos, pelo menos acho que já estará numa idade suficientemente velha, entre aspas, que já poderá ter daqui mais a poucos paciência anos também eu espero, que era menos que sim. para certos detalhes da estratégia e das mecânicas de jogo e de compreender como é que funciona a economia daquilo e tudo isso. Só para ter um bocadinho de contexto, de idade é que estamos a falar. Pronto, é isso. Eu por acaso estou a achar curioso, porque daqui a uns anos ela vai ter capacidade para fazer tudo, espero eu. Pronto, espero que sim. Ela tem 11 nesta altura. Pronto. E a mais nova com 5 já faz casas no Minecraft. Tijolinhos e ceninhas e empurrado um bocado pela irmã e vai fazendo. Não, conseguem estar a jogar uma boa porção de tempo, ou seja, é fixe. Põe as miúdas a jogar GTA, pá. A ver se preparam-se para a vida. Não, sabes que de todos os jogos, e isto agora é uma mensagem para toda a gente que tem filhos, de todos os jogos possíveis e de todos os jogos que são consumidos atualmente pelos miúdos, e olhando para vários aspectos, o Minecraft não é de todo o pior, ainda assim. Portanto, a coisa mais sangrenta que está é matares um zombie de vez em quando, e o resto é construção, construir coisas. Aquilo é uma espécie de Legos, mas sem a parte de os pisares quando deixas uma peça no chão. Pelo menos essa é a minha abordagem. Tem corrido relativamente bem, tirando a parte de grande parte dos vídeos que ela vê de malta a jogar Minecraft é a malta que fala português Brasil, e então a minha filha sabe melhor o que é grama do que é erva. Uma controvérsia que foi bastante amplificada não há muito tempo, mas de facto a minha filha faz um bocado parte dessa faixa de malta que desconhece, ou que conhece melhor algumas palavras que se falam no Brasil do que outras que se falam deste lado do oceano. Mas pronto, mas tirando isso, a parte de estimular a criatividade e não sei o que, acho que é porreira, e o Zero AD pode ter aqui qualquer coisa também. O Zero AD tem mecânicas assim um bocadinho mais complexas. Exatamente. Que eu não sei se são já para a idade delas. Por exemplo, os tipos de unidades diferentes, a forma como elas interagem umas com as outras, a economia, a forma como se tem que calcular ou deve calcular
a capacidade de certas unidades de explorar diversos tipos diferentes de recursos. Não sei se será já para a idade delas, ou a mais velha eu acho que está já perto de estar em idades em que isso é mais... eu acho que será mais interessante. Mas o Minecraft e aquele jogo que eu falei aqui há umas semanas, que jogámos quando foi a FOSDEM, que é eu estou a lembrar do nome do jogo, mas não me lembro do nome do jogo, e agora estava aqui a ver se encontrava na loja, mas não encontro. Tem demasiadas coisas listadas para encontrar facilmente. Mas é um jogo parecido com o Minecraft. Valok, qualquer coisa? É parecido com isso. Mas eu não me quero enganar. Roblox? Roblox? Não, nada que foi com isso. E é um jogo mais com gráficos assim, mais parecidos com o do Minecraft. E é um RPG. Ou seja, tens uma aventura e podes jogar também online e com outras pessoas, e é engraçado, e também não é um jogo violento. Pronto, podes matar outras personagens, mas não vês sangue, não vês nada dessas coisas, e vês animaizinhos, vês árvores, vês coisas assim desse género. Mas um jogo sem sangue não tem tanta piada. Pronto, isso é a opinião de cada um, e certamente para idades diferentes, propósitos diferentes, jogos diferentes. Mas pronto, que se quiserem, nós vamos deixar o link para os canais nas notas do episódio. Se subscreverem ou se quiserem consultar ao YouTube do podcast do Ubuntu Portugal, há lá uma lista de canais que nós seguimos. Estes 3 canais estão nessa lista. Correm em plataformas? Correm no Linux, em Windows, em Mac, e não sei em que mais. Ok. A gente depois tem que fazer uns tutoriais em português do Brasil para esse jogo, né? Para guiar a galera, para ensinar a jogar, né? Podias despedir assim, Miguel, todas as semanas para ver se... Não, fala isso aí, cara. Não tem problema não. Pronto. A gente fala assim. Ou abrir, abrir assim. Entretanto, o André Oliveira, o nosso ouvinte, patrono e membro da nossa comunidade, fez uma sugestão muito gira, que eu gostei muito, de uma extensão para o GNOME, que é para gerir snaps. É uma coisa que eu acho que faz falta no Ubuntu, que é teres uma forma gráfica simples de gerir snaps. O que é gerir? De gerir snaps. O que é gerir? É instalar, é atualizar, é fazer tudo. Instalar, tens uma store, é isso? Além da store, podes remover, podes fazer uma série de outras coisas, procurar, listar as que tens instaladas, quase todos os comandos que tens para o Snap. O que eu notei mais falta é o de fazer snapshots e de reverter. Ok. Que é curiosamente dos que me interessava mais fazer, mas configurar as atualizações que queres fazer agora ou só daqui a não sei quanto tempo, essas coisas todas, várias dessas coisas estavam lá nessa extensão. É o tipo de coisas que eu acho que faz falta no Ubuntu para que utilizar os snaps seja uma coisa mais fácil, principalmente se quiseres fazer coisas mais do que instalar e remover, né? Se quiseres instalar e remover, vais à loja e é mais ou menos intuitivo. A loja também permite ativar e desativar permissões. Já é menos intuitivo teres de ir à loja só para isso. E há outras coisas que simplesmente não tens forma gráfica de fazer. Eu acho que faz falta no Ubuntu haver essas funcionalidades. Portanto, eu agradeço ao André Oliveira e espero que esta extensão continue a evoluir para que inclua também aquelas funcionalidades das também quais senti falta. Tens a possibilidade de limpar as versões anteriores. Uma coisa que eu sinto é que quando tu tens quando tens só um ou dois não notas muito. Agora, quando tu tens muitos snaps e que são atualizados com muita frequência, lá está, uma coisa boa que tem o Snap é reverter, não é? É aquilo teu nome está a escapar agora, mas é
Não é Sim, mas recover. reverter explica. Sim, exatamente. Reverter explica perfeitamente o que é. Tens o outro problema, tens um problema associado a isso, que é de facto o conservares no teu disco rígido não sei quantas versões para trás, não sei se são 3, são 5, exatamente, dos snaps. Lá está, se tu tens 10 ou 15 snaps e tens snaps grandes e com atualizações frequentes, tu arriscas a ter uma fatia bastante grande do teu disco rígido ocupado com snaps. A diferença dessas versões de uma para outra é só mesmo a parte dos ficheiros que é diferente. Portanto, ele não estão lá 3 vezes o mesmo snap. Depende do snap, atenção, sim, mas depende do snap, porque eu já ganhei bastante espaço em disco ao dedicar tempo a apagar efetivamente essas versões. E há outra coisa, que são os snaps não quer dizer que não possas ganhar muito espaço. Eu estou a dizer é que o que está entre cada uma dessas versões é só o que é diferente dentro de cada uma delas. A outra coisa que também permite ganhar espaço, e que eu também não sei se essa extensão tem ou não, que é quando tu removes um snap, quando tu desinstalas um snap, é feito um snapshot final daquilo que tu lá tinhas, e se tu nunca gerires esse snapshot final, ele fica-te lá eternamente, exatamente. Portanto, não sei se tu chegaste a essa parte ou não e se experimentaste a extensão. Não tem nada para gestão de snapshots. Ok. Que é o que eu disse que faltava. Sim. É a funcionalidade. É a funcionalidade que podia ter um janitor qualquer, uma forma de fazer uma limpeza que passasse por isto. Ok. Não, mas pelo menos podes listar o que tens instalado. Se quiseres listar os snapshots, tens de ir à linha de comandos e pôr o comando. Fixe. Beleza. Mas obrigado ao André Oliveira, então, por esta dica. Ora, nas notícias. Calma, espera aí, então agora que eu vou dizer. Ainda tinhas mais alguma coisa para isto? Tinha uma buchazinha, porque esta semana eu paguei IVA de 0. A quem? Ao Estado. Pois é. Portanto, eu, como muitos, fiz parte do evento Oktoberfest. Aliás, nós fizemos aqui alguma cobertura, demos aqui alguma visibilidade. Promoção, sim. Exatamente. Quando tu bates num determinado número de contribuições, eles enviam-te, ou seja, comprometem-se a enviar-te uns presentes, uma t-shirt, uns autocolantes e mais umas coisas. Ora, aquilo é giro porque de facto é uma prenda que te custa 0, mas é uma prenda que te custa 0, mas que te vem dos Estados Unidos, portanto bate na alfândega. Quando bate na alfândega, a alfândega precisa de saber quanto é que aquilo custou. E a primeira pergunta, as perguntas são todas muito ambíguas, porque basicamente as perguntas são se é uma coisa do estilo deu Tiago enviar ao Miguel, e não é verdade, porque aquilo é enviado por uma empresa de merchandising, portanto, para todos os efeitos é uma relação comercial, mesmo que custe 0. A seguir perguntam-te quanto é, e mesmo que tu respondas 0, tu tens 2,39€ de IVA para pagar, de uma coisa que custa 0. Exato. E além disso, tu dizes assim, pô, que injustiça. E quando tu decides, pronto, mas eu quero muito a t-shirt do Oktoberfest, clicas para avançar e pagas mais 2€ de despesas de apresentação. Sim, é o que eles chamam de serviço CTT, ou seja, o CTT senta-se no meio da transação e diz assim, não, agora se quiseres receber tens que me dar um X. Pronto. É o arrumador de carros, mas em relação aos pacotes. Era aí que eu queria chegar. Podes ir lá tu tratar da burocracia. Eles não, pagas na mesma. Não, pagas na mesma. Não, Diogo. Não estás a par. Não. Pagas na mesma, quer tratem, quer não. É assim. Uma coisa é a DHL cobrar 17€ para ir à prateleira buscar o pacote. Isto é a DHL a cobrar 17€ também já passei por isso. Agora isto não. Isto é uma taxa que tu tens que pagar para teres na mão aquilo que é teu e aquilo que te foi oferecido. Eu estou a dizer isto a rir-me, mas de forma sarcástica, como é óbvio. Eu paguei, porque faço questão de receber, mas paguei contrariado, como é óbvio. Conheço pessoas que decidiram, não é infelizmente, quer dizer, mas decidiram não pagar e infelizmente o seu presente e aquilo que é um bocado a forma, a retribuição da sua contribuição há de ser devolvida, há de voar num aviãozinho ou num barquinho de volta, porque pessoas que deviam saber fazer muito bem contas não as sabem fazer. É tão simples quanto isso. Sabem, o problema é esse. Eu até ficaria bem com algumas despesas administrativas, até conseguia. Agora, IVA de 0, 2,39€. Eu posso estar a falhar aqui num cêntimo ou outro, mas acho que foram 2,39€ de IVA de 0, eu acho que é ridículo.
ridículo mesmo. Mas pronto, era só isto. Mas não é só o problema. Eu tenho mais problemas é com o facto dos Correios estão em situação de monopólio. Ou seja, se tu queres receber coisas do estrangeiro, dependes dos Correios, que é uma empresa em situação de monopólio, que é agora inteiramente privada. Com a ajuda do Estado, criam esta taxa que não se percebe para que é, porque todo o processo aduaneiro não é tratado pelos Correios, é tratado pela autoridade tributária e aduaneira. E no fundo colocam-se no meio do teu objeto e do receptor do objeto, que és tu, mesmo que não haja nenhuma relação comercial, e pinga sempre um dinheirito para todas as encomendas que chegam ao território nacional para gerar valor para o acionista privado dos Correios. Ou seja, não é verdade. Isto é que me dana assim um bocadinho. Mas não é verdade, porque eu farto-me de receber coisas que não envolvem os Correios. De fora da União Europeia? Sim. Tens a certeza? De fora da União Europeia, o gajo é um sortudo, mas ele é presidente de não sei quantas coisas, não podes esquecer disso. Porque recebo coisas da UPS várias vezes e não passa nunca pelos Correios, só passa pela UPS. UPS, certo. É outro distribuidor, pronto, outro serviço postal. Não há monopólio. Sim, nesse tipo de coisas eu tenho que concordar com o Diogo. Não há monopólio porque tu podes, DHL também tem o mesmo circuito. Agora, há outra coisa que eu não consigo perceber. Mas é infinitamente mais caro, segundo percebi. É muito mais caro, vá. Quando aquilo aterra em Lisboa é uma chatice. Quando aquilo vem de aviãozinho aterra em Lisboa, estás logo a pagar. Seja quem for o receptor, estás sempre a pagar. Olha que não, já me aconteceu não pagar. Sim, mas isso é uma agulha num palheiro. Nesta altura já é uma agulha num palheiro. Que o Diogo Constantino acabou de citar o Álvaro Cunhal. e não será a primeira vez que isso aconteceu. Pronto. Mas continuando. Eu acho giro, ela está. E agora que queres falar de Correios, isto também já descambou e já. Quando tu envias uma carta da Ericeira para Lisboa, eu estou a dar um exemplo porque eu estou na Ericeira e por facto Lisboa não está assim tão longe, e arriscas-te que a carta demora 2 dias a chegar, e tens o outro lado que é, se eu a esta hora já é tarde, mas se eu umas horas mais cedo fizer uma encomenda na Amazon que vem de Madrid, amanhã à hora do almoço ela está-me a chegar à porta de casa. E são os CTT que a entregam. Em Portugal. Sim, mas já me aconteceu o meu irmão enviar uma pequena encomenda, um pacote com, por acaso até tinha uma caixa de um disco rígido, umas coisas que eu precisava. Demorei 2 semanas a receber um pequeno pacote que veio de Almada para Abrantes. Mas o que eu quero dizer com isto é que CDT é possível, eles não fazem porque não querem. Mas pronto, vá, Diogo, mete notícias nisto, senão estamos aqui só a desancar o CTT. Não é que eles não mereçam, mas o podcast não é isso. Exatamente. Põe ordem na casa, Diogo. Exatamente. Olha, o Ubuntu Web Remix lançou uma versão, o Ubuntu 24.04.4 Web Remix, que também tem agora uma nova oferta. A oferta anterior era com base no Firefox e agora esta com base no Brave. Portanto, agora tem a opção que, se preferem o Brave ao Firefox, tem a opção agora de escolher ou um ou outro. Eu francamente não estou a par das vantagens ou desvantagens do Brave. Confesso que ainda não olhei para isso com atenção. O Brave é baseado no mesmo motor do Chromium, e tem algumas funcionalidades de privacidade também interessantes, tal como o Firefox, e tem lá a integração daquilo com aquele sistema de pagamentos a criadores que utiliza blockchain. Não é blockchain, mas é um blockchain alternativo. O Brave é software livre? É, inteiramente software livre. Interessante. Eu estou um bocadinho mais atrás. Eu não estou familiarizado. Qual é que é a vantagem de teres uma nova versão de um flavor em que a única coisa que muda, calculo eu que seja a única, é o browser? Não. Não. Mas isto é o Web Remix. O browser conta muito. Exatamente. Aliás, corrijo, não é o browser, é o navegador de internet. O navegador de internet, exatamente. Vamos ser rigorosos. O 24.04.4 não tem a ver com ser com 24? A vantagem... Já estás lá à frente. 20. Então, Diogo, rigor, ordem na casa.
O 20.04.4 não tem que ver com isso. Tem que ver com se foi lançado aqui há 2 semanas o 20.04.4. Sim, essa parte eu sei o que é uma dot release. Para todas a minha questão é haver uma variante com Brave. O que passou a acontecer com esta também é que passou também a haver a variante com o Brave. Há pessoas que preferem o Brave ao Firefox, é só isso. Eu percebo isso, mas quem prefere o Brave não sabe instalar o Brave? É a primeira pergunta. Não é para responder, é só retórica. A segunda é, não seria mais económico, e porque desse, nós já discutimos aqui a transição do Firefox para um Snap, por questões de manutenção de um pacote. Não seria mais económico em termos de desenvolvimento tu teres uma pergunta que diz assim, queres o Firefox ou queres o Brave? E só tinhas uma variante. Agora assim tu tens mais um fator de expressão não e mais parece. um esforço de pessoas que têm que manter 2 variantes. Não me parece. Para já, quem fez isto foi a pessoa que mantém. Sim, portanto, eu percebo isso. Agora, portanto, o que tens de pensar ela que escolhe se quer ter como é óbvio, esforço ou claro não. Que sim. Mas aqui o browser neste flavor não é apenas uma aplicação, é a aplicação. Tudo o resto fica tudo igual. Nesta distribuição. O que nós temos que pensar é a mesma pessoa, tudo bem, e a decisão é dela, claro que sim. Agora, o que eu estou aqui é tentar perceber quais foram as motivações, porque a pessoa é que sabe se quer manter mais uma versão. Isso é muito bonito dizer, mas se nós pensarmos isto ao contrário, que é, se a pessoa de manhã estiver a manter a versão de Firefox e à tarde a manter a versão de Brave, vai avançar a metade da velocidade. Se a pessoa mantivesse apenas uma versão que desse a opção Brave ou Firefox, ela teria o dobro do tempo para avançar muito mais aquilo que é a versão Web Remix do Ubuntu e ganhava a versão. Isto é o meu entendimento. Mas certamente que estou errado. Como cada um prefere gastar o seu tempo. Claro que sim. Agora, eu também gasto o meu tempo a pensar de como é que os outros gastam o seu tempo. Também tenho a liberdade para o fazer. Isso a mim não me diz muito. Isso é aquela velha pergunta do we need another distro? Isto não é uma distro, eu sei, mas é um bocado isso, ou seja, às tantas reinventa-se a roda 20 vezes e desperdiça esforço. Mas não a questão tenho sérias dúvidas que haja realmente uma necessidade desta variante, deste flavor, mas as pessoas vão fazer o que vão fazer. Liberdade de escolha, claro que sim. amigos, liberdade de escolha. Aí estamos todos de acordo, mas é de facto, vou-lhe dizer, curioso, fazer uma versão em que muda apenas o browser. Eu sei que é a peça mais importante, tudo bem, mas volto a dizer o mesmo. Uma caixinha com uma opção, queres este ou aquele, queres ir pela esquerda ou pela direita. Mas aqui o browser aqui é a shell, portanto... Sim, é uma parte essencial dos sistemas, especificamente nesta versão. Sim. E também não sei se é mais fácil fazer isso ou ter 2 variantes diferentes. Tecnicamente, qual é que é a opção mais difícil e mais demorada? Não sei qual é que é. Portanto, aí deixo esse aspecto à consideração de quem o vai fazer. Eu, em relação às escolhas de browsers, para mim é muito simples. Aliás, navegadores de internet, para mim é muito simples. As pessoas escolhem aquilo que querem usar e eu não tenho nada a ver com isso. Está a andar. Desde que não se metam comigo, eu não discrimino ninguém. Portanto, até tenho amigos meus que usam Chromium. Vais a ver. E olha, e falar por usar Chromium, há mais uma notícia relacionada com o Jingpad no UbiPorts. O Jingpad já pode ser flashado com o Ubuntu Touch usando o instalador do UbiPorts. Isso foi publicado pelo Alfred algures esta semana. Portanto, o desenvolvimento deste port está a evoluir bastante bem. Quem quiser experimentar e tiver acesso a um dos dispositivos, força. Muito massa. Eu tive a instalar. Eu tive esta semana a instalar foi Ubuntu dentro do meu Android. Esqueci-me de vos dizer. Como assim? Como assim? Ou seja, a receita não te vai agradar, Miguel, mas eu vou dizer a mesma. Portanto, tu na prática tens um telefone Android, tens uma aplicação que é uma coisa que se chama Termux, em que tens um terminal e bastante capaz, deixa-me dizer-te, para sessões de... Ou seja, eu consigo trabalhar com bastante à vontade dentro do meu Termux, consigo fazer mesmo muita coisa. Portanto, é um terminal quase completo, mas não é Ubuntu.
Agora, o que eu descobri foi um script onde tu consegues instalar o Ubuntu dentro do teu Termux, que te permite fazer coisas como apt install ao VS Code. Eu preferi o Codium, tramei-me, por isso é que depois às tantas reverti, mas porque o objetivo era exatamente isso, era instalar o Codium dentro do meu Android. A documentação que eu estava a seguir encaminhava-me para o VS Code, o original, e depois aquilo que utilizas basicamente era a versão web, que foi aquilo que experimentaste, não foi, Diogo? O Code Server, se não estou em erro. Não, é baseado no mesmo código, mas não é a mesma coisa. Ok, mas pronto, a versão era aquela, eu como queria mesmo era o Codium, não era o VS Code, às tantas reverti. Mas pode ser bastante interessante tu correres o Ubuntu proper, dentro do teu terminal, uma vez que a Samsung acabou com o seu Ubuntu on Dex, para grande pena minha e de muita gente, esta poderia ser uma alternativa fixe. Ora, outra notícia é que na semana passada fez anos o Raspberry Pi, fez 10 anos. Eu queria aproveitar para falarmos um bocadinho mais sobre o Raspberry Pi neste episódio, que já não temos muito tempo, mas podemos aproveitar boa parte do tempo que nos falta para falar do Raspberry Pi e da sua evolução ao longo destes 10 anos. Não sei se vocês conseguiram ver os 2 vídeos, um publicado pela Raspberry Pi Foundation, com uma apresentação do Eben Upton sobre a história do Raspberry Pi, qual foi o racional todo que levou à criação do projeto e dos dispositivos, e depois o outro vídeo também em que ele e outro membro da fundação tiveram no Museu de Computação do Reino Unido a falar com uma plateia e a explicar um bocadinho o projeto e de onde vem, para onde vai, os tipo de projetos que se fazem com ele e tudo isso. Não sei se vocês viram algum desses vídeos. Ainda não. Não. Mas conheço a história do aparelhinho e portanto é mais ou menos aquilo que eles devem descrever, não? Pois, suponho que sim. Não viste os vídeos, Diogo? Diz? Não viste os vídeos? Eu vi. Então não suponhas, tens que saber. Não tiraste notas, não. Eu não suponho que adivinho o que é que o Miguel está a pensar, portanto... Então é a história do bicho, pá. Então, pronto, está bem, Miguel disse, não estás com atenção. Eu não adivinho, mas eu não adivinho o que é que o Miguel está a pensar. E também não queres adivinhar, garanto. Também não. Se precisar de psicoterapia durante vários anos. Também não. O que ele está a pensar também não quer. Mas a história do Raspberry Pi são factos, certamente. Mas olha, envolve Raspberry Pi, cavalos, uma corda e estranhamente um corneto de chocolate. Mas depois imagina tudo. Não. Esse vídeo eu vi. E voltando ao Raspberry Pi. E estragámos o Tiago. Eu acho que ele já vinha estragado. Há quanto tempo? Estamos agora a tentar arranjar, mas também não estou com sucesso. Nós falamos aqui muitas vezes de Raspberry Pi, de projetos que fazemos com ele. Quais são os projetos que vos marcaram mais com Raspberry Pi nestes últimos 10 anos? Podes começar, Miguel. Os projetos que me marcaram mais com o Raspberry Pi, eu nunca fiz assim com o Raspberry Pi projetos por aí além, salvo a minha pobre tentativa de pôr um Pycroft a funcionar, que consegui fazê-lo funcionar, mal ou bem, mas funciona. Tinhas um desktop bem bonito, também era um projeto giro. Sim, também tenho um desktop bem bonito, uso o Raspberry Pi 4 como o meu computador diário para trabalhar, para ir à internet, etc. Quando preciso fazer coisas mais pesadas, obviamente, uso a minha torre, mas com o Raspberry Pi consigo fazer coisas já bastante sofisticadas, como editar imagens, até consigo fazer gravações, editar uns vídeos de vez em quando, etc. Coisas curtas, obviamente, mas dá perfeitamente. Isso é porreiro. Mas uma das coisas que eu mais me lembro que achei imensa graça de ver feito com Raspberry Pi foi visitei por várias vezes a quinta de um amigo que vive no Alentejo, que também gosta destas coisas de software livre e também faz coisas com eletrónica, etc. E ele tem uma quinta em que faz produção de produtos agrícolas, vários tipos de produtos agrícolas. E então ele tem um barracão no meio da quinta e tem um sistema de rega automática com sensores de umidade no terreno, ligado à internet
recebe informações meteorológicas dos próximos dias, isso tudo, e do estado do tempo. E depois aquilo tem um programa que programa a rega, a irrigação dos terrenos de forma automática, de acordo com as informações, e tudo feito com um Raspberry Pi. Está montado numa caixinha que ele próprio fez, montado na parede do barracão, e gera todo o sistema de rega que ele lá tem com o Raspberry Pi. Esse é um projeto bem engraçado. Muito bem, me parece bem interessante. E tu, Tiago? Eu guardo duas, são as duas da mesma altura, mas eu guardo dois momentos muito interessantes. Depois a coisa começou-se a banalizar porque eu comecei a usar tanto o Raspberry Pi para fazer tantas coisas diferentes que a coisa foi um bocado perdendo um bocado o glamour. Agora, recordo perfeitamente a primeira vez que fiz uma encomenda de Raspberry Pis, e quando se fala em fazer uma encomenda parece que é pela internet. Não era pela internet. Foi na Semana da Informática do Técnico, em que juntámos uns quantos gajos e houve um ou dois que foram à Semana da Informática do Técnico, onde estava uma barraquinha da Raspberry Pi, ou com Raspberry Pis, não sei se era da fundação. Nós fomos lá buscar para aí, não sei se foi 15, foi 20, juntámos uns quantos, e essa foi uma das primeiras compras comunitárias que eu fiz. Portanto está agora a fazer, vai deixar a fazer 10 anos, não tarda. Depois fiz mais algumas pela internet também, pelaquela loja do Reino Unido, aquela Element qualquer coisa, R-Element ou Element 14, ou como é que se chama aquilo? Element 14. Não é? E também fiz algumas compras comunitárias que também foram interessantes. Portanto, esse foi o primeiro marco. E a coisa que mais me atraiu foi, de facto, um kit que eu fiz com 4 Raspberry Pis, em que na altura era o meu, eu chamava-lhe o meu data center de bolso. Eu dava formação e para mim era extremamente interessante e eu começava-me a rir quando via colegas meus que usavam portáteis como servidores, portáteis como clientes, e andavam já na altura com uns trolleys com não sei quantos portáteis. O software que eles ensinavam, do qual eles davam formação, era um bocadinho mais pesado que o meu. Então eles tinham que andar também com hardware um bocadinho mais pesado do que eu. Eu, com uma caixinha deste tamanho, tinha um servidor de DNS, um servidor de mail, um servidor de ficheiros, um servidor web, e já não sei, ou seja, tinha 4, tinha um switch afeto, tinha era um router afeto àqueles 4, depois comprei um daqueles carregadores Anker com 4 saídas, ou seja, tinha um kitzinho montado, ou seja, eu num pequeno saquinho para aí sei lá, de farmácia ou de lingerie ou daqueles saquinhos muito pequeninos, conseguia ter 4 servidores, fonte de alimentação e rede para poder demonstrar uma série de coisas que poderia fazê-lo facilmente com máquinas virtuais, é verdade, mas teres hardware e conseguires perceber o que é que está em cada sítio, ou seja, a mensagem passa, ter estímulos visuais parece que é ridículo, mas não é, mesmo quando falas com adultos, é interessante perceber o nível de interesse também que as pessoas têm quando tu levas e quando tu experimentas o que é cada uma das coisas e quando tu desligas e ligas cabos só para ver o que é que acontece quando alguma coisa não corre tão bem. Depois fiz montes de coisas, mas estas foram de todas aquelas que por serem talvez as primeiras mais significativas que me marcaram mais. E tu, Diogo? Olha, gostei muito da Nextcloud Box. Nós também fizemos compra comunitária. O outro é o routerzinho que eu tenho, feita não a partir da board da Raspberry Pi, mas de uma board para correr o compute model do Raspberry Pi. Eu acho que o compute model e estas boards especializadas são a maior revolução do Raspberry Pi. A seguir à normalização que ele tem, que permitiu criar este ecossistema que há com todos os hats que tu podes pôr nos Raspberry Pis, com o software ser compatível entre versões diferentes do hardware e tudo isso. Eu acho que estes compute models vão revolucionar tudo, porque permitem adicionar capacidades adicionais ao Raspberry Pi. Eu diria mesmo mais, eu acho que até certo ponto a popularidade do Raspberry Pi alavancou a popularidade do Ubuntu também como sistema operativo, se pensares bem nisso.
porque há imensa oferta para não Raspberry só Pi. não só o Ubuntu, houve muitos. Não só o Ubuntu, mas isto é o podcast do Ubuntu Portugal e eu achei por bem falar do Ubuntu, mas claro que não é só o Ubuntu. Mas a própria Nextcloud levou um boost. A Nextcloud Box que o Diogo está a falar foi uma bandeira para o software Nextcloud, que foi assim uma coisa que faz diferença. Ou seja, tu teres uma appliance que tu consegues, lá está, sem saber ler nem escrever, consegues ligar aquilo no teu router em casa e teres que para muita gente tem que fazer comparações, uma Dropbox com 1 tera de capacidade ou seja, é um passo muito importante e faz com que as pessoas deixem de chamar aquilo de a nuvem e passem a chamar mesmo a Nextcloud, até porque o nome aparece em todo lado, não é? E a própria caixa tem gravado, lá está, mais uma vez aqui o efeito visual e o poderes tocar em coisas é importante. O Ubuntu perdeu bastante, na minha opinião, quando deixou de ter aqueles CDs que tu podias encomendar. Porque, de facto, tu pegares na coisa, os CDs, eu raramente instalei coisas do CD ou do DVD do Ubuntu. Agora, tu podes pegar no CD ou no DVD, de facto faz diferença. E a Nextcloud Box faz diferença também. Tu teres um Raspberry Pi que podes ter na tua mão e podes pôr lá um WordPress e teres lá o teu blog pessoal, faz diferença. Podes agarrar, eu acho que faz diferença. E de facto estou contigo no Ubuntu, mas estou contigo noutros projetos também que ganharam bastante. Aliás, projetos que não existiam se não fosse o Home Assistant, o P-Hole, coisas que apareceram no mapa ou que apareceram efetivamente porque é um Raspberry Pi. Exatamente. Sim, é isso tudo. O Onion Router também. São tantos, pá. Há muitos projetos que sim. Aquilo veio democratizar eu acho que a informática de forma mais profunda do que às vezes a aquisição e consumo de computadores vinha fazendo há uns anos. Sabes, as pessoas que muitas vezes compram um computador, preciso de um computador para a escola, vais à loja, compras um computador, vem com o sistema operativo e as pessoas usam aquilo como um eletrodoméstico, não é? Pronto, é para consumir, é para usar. O Raspberry Pi é diferente. O Raspberry Pi é um computador que permite às pessoas explorar, descobrir e aprender informática com projetos que servem propósitos pragmáticos, não é? Não é só a teoria, eles estão ali a criar qualquer coisa que funcione e que serve uma função. Mas isso vem de uma escolha intencional dos criadores do Raspberry Pi, porque ele é suficientemente simples para que muita gente facilmente o consiga usar, mas há uma barreira suficientemente elevada para que as pessoas tenham que explorar qualquer coisa. Têm que explorar como é que se ligam os cabos, têm que explorar como é que se instala o software, tudo isso. É a barreira com uma inclinação ligeira suficiente para levar as pessoas a fazer essa exploração e a adquirir esses conhecimentos adicionais. Precisamente. E isso foi mesmo intencional por parte dos criadores do Raspberry Pi. São os próprios que o dizem. Aliás, eu acho que isso até está descrito no vídeo que tu mencionaste. Sim. É ver as notas, pessoal. Está lá o link. Exatamente. Pronto. Entretanto, chegamos ao fim do tempo que temos para hoje. Portanto, resta então despedirmos de vocês e até para a semana. Até para a semana. Tchau, galera. Até mais.